capítulo 19 do Evangelho reportado por Lucas fala sobre Zaqueu, o publicano, um homem que era chefe dos publicanos, rico, tinha uma estatura baixa, e na oportunidade que apareceu do Senhor Jesus, entrou em Jericó, e ele, ouvindo falar, corria o seu nome por todos os lugares, que Jesus fez isso e aquilo, muitas obras o Senhor estava fazendo, e entrou a curiosidade dele saber como que era o Senhor, de onde que ele vinha, qual a sua aparência, talvez o seu semblante. Um homem que tinha uma envergadura dessa, que fazia essas obras, eles ficavam curiosos e interessados em conhecê-lo. E assim o Senhor permitiu. Por isso que o Senhor fez essas obras, tantas, no meio daquelas multidões, não porque ele tenha vindo para isso. O Senhor veio para algo muito mais nobre, muito maior, mas aquela era a maneira que o Senhor usava de chamar a atenção da multidão. E ali Zaqueu, naquele ímpeto de ver o Senhor, mas a sua estatura era baixa, no meio daquela multidão, viu uma possibilidade de enxergar o Senhor de cima de uma figueira. Subiu na figueira, e lá de cima ele falava: agora eu vou encontrar, quando ele passar aqui eu vou conseguir ver quem é ele, qual a sua aparência, qual a sua semblante. Mas lá de cima ele não enxergava o Senhor no meio das multidões, ele não parecia com todo mundo, ele não se destacava. E assim nós vemos na parte quando o Senhor vai ser levado para ser crucificado, teve dificuldade dos soldados encontrar quem é ele, porque ele era igual a todo mundo. Teve que até ter um sinal, que Judas teve que beijar o seu rosto para mostrar quem era o Jesus. Então Jesus era igual a todos, ficava ali no meio das multidões. Então o Senhor apareceu debaixo daquela figueira e viu Zaqueu ali. E surpreendeu Zaqueu, porque o Senhor chamou ele pelo nome: Zaqueu. Mas ele me conhece. Ele falou: desce depressa daí, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Isso parece ser simples, né? Mas tantas obras e maravilhas que o Senhor está fazendo, ele vai pousar na casa dele. O Senhor podia dar um sinal, um milagre na vida dele. Mas era o maior milagre que o Senhor fazia na vida de alguém: é o Senhor entrar dentro do seu coração. Essa é a casa que o Senhor quer habitar. Essa é a casa que o Senhor quer pousar. E a humanidade está no mesmo caminho de Zaqueu. Muitos estão ali perdidos ainda, tentando encontrar de onde vem o Senhor, por que caminho eu vou encontrar Ele, como será que é a sua aparência, será que Ele existe, será que isso tudo que foi falado é verdade? E tenta buscar no meio das teologias, dos estudos, tentar no meio das filosofias encontrar com o Senhor. E vai crescendo demais, vai subindo em lugares muito altos, e vai crescendo em soberba, vai crescendo em altivez, vai crescendo em orgulho. E quando vai ver, está em um lugar tão alto que não consegue encontrar o Senhor, porque vai vendo tudo igual, mas é tudo igual. Mas o Senhor é aquele que aparece no tempo certo na vida de cada um. E o Senhor apareceu ali para Zaqueu, e assim o Senhor aparece na nossa vida também. E o Senhor falou: Zaqueu, desce daí. E o Senhor fala para nós assim: desce daí, desse lugar alto. Vem para cá, aqui para baixo. Vem para a humildade, vem para a simplicidade. Porque o Senhor está escrito lá, o Senhor recebeu ele gostoso. O Senhor apareceu e na hora ele se surpreendeu. Mas quando ele chegou até o Senhor, ele sentiu algo diferente. Porque aquele que dá acesso ao Senhor, aquele que desce dos lugares altos e chega num patamar onde o Senhor consegue acessar a sua casa, pousar na sua casa, você começa a sentir aquilo que a proposta do Evangelho veio fazer. É nos fazer entender o quanto somos miseráveis, porque vivemos num mundo pecaminoso, cheio de maldade, cheio de impiedade, e nós vivemos aqui, muitas vezes essas coisas nos consomem, e às vezes nós criamos uma força pensando que nós temos condição, mas não temos condição nenhuma não. Paulo mesmo disse, ele falou assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabia que vivia num corpo e que levava o homem à morte, que se não fosse o Espírito de Deus para dar vida e para nos dar força para vencer o pecado, nós não conseguiríamos chegar até o fim. Então ele começou a se arrepender. Zaqueu falou: Senhor, me perdoa, eu dou metade dos meus bens para os pobres por tudo que eu fiz. Se eu defraudei alguém, eu restituo ele 4 vezes mais. E a multidão murmurando, dizendo assim: esse homem é pecador. Mas o Senhor, vendo o coração dele, vendo o arrependimento dele, o Senhor falou: não, falou assim: eu não vim para isso, eu não vim para consertar
aleluia, a parte financeira, a parte econômica de vocês, ou quem recebe mais ou quem recebe menos. Eu vim aqui porque a salvação tem chegado aqui e entrou hoje nessa casa. E ele também é filho de Abraão, falando para a multidão, porque o Senhor veio para os perdidos da casa de Israel. Então vamos descer dos lugares altos, vamos descer dessa estrutura que foi criada pela nossa mente para encontrar com o Senhor. O Senhor não está aí não, o Senhor está aqui, ó, na simplicidade, na humildade, na verdade, na sinceridade. Muitas coisas estão se perdendo na face dessa terra, mas enquanto nós tivermos tudo isso dentro do nosso coração, o Senhor vai pousar aqui. E nós vamos nos sentir privilegiados por ter o Senhor junto de nós. E nós todo dia se arrependeremos de todo mal, e assim de luz em luz, de fé em fé, de valor em valor, vamos alcançar as vitórias propostas pela palavra.